Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje iremos assistir e reagir a um vídeo do professor Vitor Lima. O professor Vitor Lima é um professor de filosofia que tem também um canal de filosofia que se chama, lá está, Isto Não É Filosofia. Vamos assistir ao vídeo. Um amigo me perguntou de onde é que eu tiro o meu senso de justiça se eu sou ateu. É uma excelente questão, não é? De onde tiras o senso de justiça se tu és ateu? E não só para os ateus, para qualquer pessoa. De onde tiras o senso de justiça? O que é o certo, o que é o errado? Porque é que algo é certo, porque é que algo é errado? É uma excelente questão. Uma das questões, lá está, que me fez a mim deixar a ideia do ateísmo, que eu tive uma fase da minha vida em que achava que era ateu. Esta foi uma das questões que me fez ir procurar mais conhecimento, ir procurar outra informação, pessoas que pensavam de uma forma diferente de mim e lá está. Direi regressar ao cristianismo e ao catolicismo porque fui, em parte, criado num contexto cristão e católico, lá está, mas da forma como eu me entrego hoje, eu nunca me tinha entregado, porque hoje é uma forma comprometida. Isso é uma boa pergunta, é uma pergunta justa, é uma pergunta que exige reflexão Hum. filosófica. E eu começaria respondendo no sentido de dizer que o que me espanta não é exatamente ter senso de justiça sendo ateu. Mas o que me espanta é que alguém só tenha um senso de justiça se for à base de alguém transcendente dizendo que é para ser feito. Ah, isso é tudo bem, impecável. É uma discussão que também é legítima e que é possível nós ter. Mas a pergunta não foi essa. A pergunta não foi essa. Ou estás a responder a uma pergunta de um outro vídeo e misturaste as coisas, ou então estás a fazer aquilo que estás exatamente a fazer, que é uma falácia. Uma falácia, a recorrer a uma falácia porque tu ouviste uma questão de um amigo teu que era assim: de onde tiras o senso de justiça sendo ateu? Essa é a questão. De onde tiras o senso de justiça? E tu estás a responder a uma outra questão, que é o que me espanta. Ele não te perguntou o que é que te espanta. Está tudo bem falar sobre isso. Mas aqui a questão é: de onde tiras o senso de justiça sendo ateu? Esta falácia é recorrente em debates políticos, então isso é frequente mesmo. Que basicamente é o seguinte: alguém fez-lhe uma questão, ele sente dificuldade em responder. Porque é uma questão realmente difícil. Para um ateu, deve ser das perguntas mais difíceis e mais exigentes para se responder. Fizeram-lhe a pergunta, ele sentiu dificuldade, legitimamente, em responder essa pergunta, e em vez de assumir a legitimidade, decidiu, através daquela pergunta, dar-lhe um outro sentido, tornando-a noutra pergunta e responder a essa outra pergunta imaginária. Mas isso é uma falácia. Você tem de responder à questão concreta de onde tira o senso de justiça sendo ateu. Não é, porque me espanta-me. Tá, está tudo bem com isso. Há muita coisa que me espanta, está tudo bem com isso. Por quê? Isso me soa, não que todos os religiosos sejam assim, mas isso me soa a uma infantilidade que precisa de uma figura de autoridade para apontar o caminho. Tá, ok, é uma infantilidade. Tá, isso é certo, isso é errado. Porquê? O que é que faz disso certo ou errado? A tua mente, as tuas preferências. Mas é uma infantilidade. Ok, amigo. E tudo bem. Assumo que é uma infantilidade, mas responda à pergunta que te fizeram. De onde tiras tu o senso de justiça? De onde? É desesperante. Principalmente quando se percebe perfeitamente que ele está a fugir à questão. Então eu não percebo porque é que ele gravou o vídeo. Não percebo. Ele gravou o vídeo a uma pergunta que um amigo lhe fez
e não respondo à pergunta, bastava não gravares o vídeo. Passo que na vida adulta a gente sabe, esse caminho a ser apontado não existe. Esse caminho depende da nossa decisão. Vinha ser apontado, não existe. É claro que existe. Quando vais ao médico, és tu quem aponta o caminho ou é o médico? A nossa decisão. Bem, sim, nós podemos decidir não aceitar o caminho proposto pelo médico, está tudo bem, mas pronto, está tudo bem. Se é assim, está tudo bem, pronto. Crente, está impecável. Mas em princípio, de modo geral, as pessoas aceitam, não é? Aceitam essa figura de autoridade que nos diz qual é o melhor caminho para solucionar um problema, não é? Em princípio. Claro que há exceções. Há sempre quem não queira aceitar a indicação dessa figura de autoridade para seguir o melhor caminho. Tudo bem com isso. É para o caminho errado. Ou até pode ir dar o caminho certo, mas em princípio tem menos probabilidade de se safar do que aquele que segue a recomendação, a indicação da figura da autoridade, certo? Do nosso discernimento, da nossa capacidade de assumir responsabilidade por aquilo que a gente faz. O que me espanta não é, em absoluto, que alguém tenha um senso de justiça sem essa noção transcendente. O que me espanta é que as pessoas precisem de um transcendente apontando o que é preciso ser feito. Ah, ok, porreiro, isso espanta-te, já percebemos. Também te posso perguntar porque é que te espanta, não é? Que até agora são asserções em cima de asserções para justificar asserções. Agora, a questão não é esta. A questão não é esta. A questão não é o que é que te espanta. Não quer saber, sinceramente. Tudo bem, é uma pergunta, podes falar sobre ela e até podes fazer o que estás a fazer, que é uma falácia, que é fugir à questão, mas epá, se gravaste o vídeo para responder a uma questão, responde. O que é que te faz decidir que algo é certo ou errado? O que é que te faz levar a crer que algo é justo ou injusto? É tua cabeça. Diz isso assim. Não, o justo é determinado pela minha mente. É claro que tens que assumir as consequências dessa posição, que conheces perfeitamente, principalmente se assumires que nós fomos ou chegámos até aqui através de mecanismos de sobrevivência, né? Tu percebes que também o nosso cérebro, a capacidade de raciocínio, eh, todo, 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 toda a produção de química e física que vem da nossa mente, que vem do nosso cérebro, é feita para sobrevivência. Tu percebes isso? Logo, também percebes que a nossa mente, sendo um produto de sobrevivência, busca a sobrevivência. Não é a justiça. A nossa mente não quer saber da justiça. Certo? É a tua posição, certo? Não é razão. A crença na razão, que também é uma crença injustificada, é uma crença na razão, também visa a sobrevivência e não a justiça, nem a verdade, nem nada disso. Então, é a sobrevivência. Se para sobreviver tiver de fazer algo injusto, pronto, é isso que irá fazer. É por aí que irá seguir o caminho. Ou isso ou não sobrevive, pronto. É claro que isso não me espanta do ponto de vista psicológico, porque do ponto de vista psicológico é completamente compreensível Então espanta-te do ponto de vista de quê? Transcendental? que haja uma terceirização dessa decisão. Né? É melhor Todos nós terceirizamos muitas das nossas questões da nossa vida, não é? que venha fora de mim do que de mim, porque eu não sei se eu sou capaz de decidir nesse sentido. Lá está, como quando eu vou ao médico. Vou ao médico e o médico diz-me: tens de tomar este antibiótico. Eu vou tomar. Terceirizei a minha decisão. Assumi que há ali uma figura de autoridade que sabe melhor do que eu aquilo que é melhor para mim num determinado contexto. Terceirizei. Mas do ponto de vista humanista, ou seja, de uma verdadeira crença na razão humana, na capacidade. O humanismo não é a crença na verdadeira razão humana, não é? Não. O humanismo é algo muito concreto, existe até manifestos, até o manifesto humanista é muito conhecido. Isso é outra questão, uma questão política até. Mas é uma palavra que tem sido descontextualizada, é usado como humanismo, humanismo. Porque quando alguém diz eu sou humanista, ou aquele indivíduo é um indivíduo humanista. Nós entendemos que é uma boa pessoa.
É essa a conotação, não é? Não está ali uma pessoa, pá, 5 estrelas, ou um indivíduo humanista, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é uma coisa que veio da cabeça de alguns iluminados. Fica bem dizer, com um tom assim mais baixo, visão humanista, a crença na razão. Pelo menos ele assume que é a razão, que é uma crença, perdão, que a razão é uma crença. É um homem de fé, portanto. O Sr. Vitor Lima é um homem de fé. Capacidade de raciocínio, na capacidade de convencimento, na capacidade. Se a capacidade de raciocínio é um produto da nossa mente, e a nossa mente é um produto do nosso cérebro, e o nosso cérebro é um produto da sobrevivência, adivinha? Exato. De discernimento humanos, isso me espanta. O projeto de todo professor de filosofia é um tanto quanto humanista, nesse sentido de a gente acredita mesmo que as pessoas podem ser, de fato, reflexivas, livres, autônomas, críticas. Tá, então pronto, aqui o professor de filosofia Vitor Lima acaba de fazer uma declaração universal e não a justifica. E sabem porquê? Porque a crença que ele tem de que todos os professores de filosofia agem desta forma é também ela uma crença que ele não consegue demonstrar. Porque ele não conhece todos os professores de filosofia que existem. Não conhece, simplesmente não conhece. Portanto, ele não conhece, ele não tem a certeza daquilo que está a dizer. Tem fé que assim funciona. Ele crê que todos os professores de filosofia são assim. Mas isso não significa que seja de facto assim. Ele sabe disto, mas ainda assim assume que todos os professores de filosofia funcionam do mesmo modo. Têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo, o que é também estranho, porque se o objetivo é a busca pela verdade, não deviam estar todos alinhados, certo? Porque a verdade pode estar ali ao lado, certo? Você pode estar errado, mas está tudo bem com isso. E quando alguém decide não ser, isso nos espanta. Basicamente ele diz que, pronto, ele está ali como professor a ensinar-te a ser livre. E de repente tu achas que ser livre não é aquilo que ele acha que é ser livre. Como te atreves tu a não querer ser livre como o professor Vitor Lima acha que deves ser livre? Isso espanta-o. Há muita coisa que o espanta. Já ficámos a perceber muito neste vídeo que há muita coisa que o espanta. Não ficámos a perceber ainda foi de onde é que ele tira o senso de justiça. Mas esse é o nosso trabalho. E você, espanta que um ateu tenha senso de justiça? Ou espanta você que alguém precise de alguém de fora dizendo o que é certo e errado? Para que ela saiba o que é certo e errado. Pois, sabe o que é que não me espanta? Não me espanta chegar ao fim deste vídeo. E mandando a casa abaixo. Não me espanta chegar ao fim deste vídeo e perceber que mais um ateu se propõe a responder ao que determina o que é justo, que não consiga responder. Isto não me espanta. Não me espanta minimamente que o professor Vitor Lima, ateu que é, não nos consiga dizer de onde é que ele tira a noção de justiça. Não me espanta. Espanta-me que ele tenha recorrido a falácias para fingir que responde enquanto não responde. Para fingir que está a dar um argumento quando não está a dar um argumento. Apenas parece. Isto apenas parece um argumento. Mas não é. São asserções em cima de asserções para justificar mais asserções. A resposta, para surpresa de ninguém, não obtive. Pode ser que do futuro ele nos diga de onde vem o senso de justiça. Mas digo eu, não sou professor de filosofia. Apenas sou um tipo que pensa em coisas. Lá está. É a liberdade. É curioso que ele inicia o vídeo propondo-se a responder à questão de onde é que ele tira o senso de justiça e acaba o vídeo a fazer uma pergunta que não tem nada a ver com a pergunta inicial. Iniciamos o vídeo com uma pergunta, devíamos terminar o vídeo com uma resposta, mas não. Terminamos o vídeo com uma pergunta sobre o que te espanta. Eu posso fazer mais ou menos a mesma coisa.
Ele pergunta-me se isso me espanta. É uma pergunta justa, é uma pergunta válida e que merece reflexão. Hoje eu diria que o importante não é saber se o certo ou o errado vem das nossas mentes ou do exterior. O importante é perceber onde está a objetividade que nos faz agir de um determinado modo. O que me importa é perceber se o justo e o injusto são produtos da nossa mente. Sendo a nossa mente um mecanismo de sobrevivência, podemos assumir que então não existe justo e injusto, existem apenas meios de sobrevivência e tudo é válido. Tudo é válido. Isso é importante. E como perceberam, eu também não respondi à pergunta do professor Vítor Lima. Mas parece que respondi, não parece? Parece. Obrigado por terem assistido ao vídeo. Subscrevam o canal, metam os gostos, comentem essas coisas todas. E até um dia, camaradas.